Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Agradecemos a você que está participando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face. Como sempre, nós temos assim, uma temática relevante à luz da doutrina espírita, e com os outros conhecimentos são complementares, né? Como nós sabemos, a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. E nós estamos aqui entrando no mês de maio, né? Agora, essa primeira gravação desse primeiro bloco, nós estamos exatamente dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, conforme a cultura de cada lugar. E nós temos hoje a oportunidade assim, muito enriquecedora de ter um companheiro espírita, advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito do Trabalho, olha só que bacana, pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional do Trabalho, e ele fez a sua defesa da sua dissertação sobre assédio moral, né? A gente sabe sobre as questões do pornô e tal, tantas questões que envolvem o trabalho. Nós estamos falando então do nosso querido amigo Eduardo Antunes. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui pelo MAP. Olá, Bira, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês para falar de temas tão importantes ligados não só ao mundo do trabalho, como ao mundo do espiritismo, né? A nossa doutrina tão enriquecedora e consoladora. Beleza. Então, Eduardo, como a gente disse, nós estamos entrando, né, hoje, na nossa gravação aqui, ela está exatamente no dia 1º de maio, esse nosso primeiro bloco, né? Teremos vários blocos, né? Eu queria que você fizesse uma introdução, assim, bem breve do trabalho e, sobretudo, a temática que nos traz aqui, que é a questão do assédio moral, né? O que é esse assédio moral? Como é que ele se configura? Porque, às vezes, assim, a gente pensa que essa questão ela só pode ocorrer num espaço corporativo, mas ela pode acontecer em vários lugares, né? Pode acontecer, inclusive, nos templos religiosos, né? Nas ONGs, onde tem ser humano, ela pode acontecer. Então, se você pudesse dar uma luzinha para a gente aí, do que é esse assédio moral nesse contexto do mundo do trabalho, né? E até lembrando, assim, que o Livro dos Espíritos vai falar o que é o trabalho, né? Vai trazer isso aí para a gente também. Exatamente. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 674, diz que o trabalho é uma necessidade, é uma lei da natureza, né? Principalmente para nós que ainda estamos num grau de materialidade muito grande e ainda dependemos do nosso trabalho para suprir as nossas necessidades materiais, e quanto menos materiais nós formos, menos necessitaremos do trabalho para suprir essas necessidades materiais, mas continuaremos trabalhando. E aí a importância do trabalho intelectual, do trabalho espiritual, do trabalho num sentido lato, né? Num conceito muito mais ampliado do que a gente entende odiernamente no mundo do trabalho hoje. Então, assim, o trabalho ele é um complicador na sociedade, porque ele envolve humanos, ele envolve humanos se relacionando em momentos de estresse, porque, em regra, ninguém está trabalhando por lazer, ninguém está trabalhando por prazer, então são seres humanos reunidos em momentos de tensão, para a resolução de problemas, para questões que levam ao estresse. Comumente, o trabalho é um momento de estresse no nosso mundo de provas e expiações, né? Então, essa matemática, essa equação da junção de seres humanos em momentos de estresse, momentos de resolução de problemas, é um caldo perfeito para termos problemas, né? E aí, daí advém a questão do assédio moral. E o que seria o assédio moral? O assédio moral é a utilização de meios inadequados para se perseguir um fim de cunho empresarial / trabalho. E aí a gente sempre teve aquela ideia de que o assédio moral ele só pode ser feito do chefe para com o subordinado.
Essa era a visão clássica lá do início dos estudos do Instituto. Mas as coisas foram evoluindo, a gente foi percebendo que o assédio moral ele tem uma riqueza, uma amplitude muito maior do que nós imaginávamos inicialmente. E hoje nós temos algumas configurações do assédio moral, né? O primeiro é o assédio moral vertical descendente, que é o que a gente chama de assédio moral vertical descendente, que é justamente o assédio moral clássico, que é o assédio moral do chefe para com o subordinado, onde o chefe assedia o subordinado. Esse é o comum, esse é o que sempre foi estudado, sempre foi alarmado, e é o que geralmente nos traz mais problemas, né? Só que aí também foi a doutrina do direito do trabalho foi estudando e diversificando mais as hipóteses de assédio moral. E hoje nós também temos o assédio moral vertical ascendente, quando o subordinado assedia o superior hierárquico. É algo que na cabeça... Oi? Não pode falar, achei interessante porque assim, isso é novo, né, pelo menos. É algo que na cabeça das pessoas fica um pouco impossível de acontecer, mas existem, por exemplo, subordinados que são workaholics e que ficam mandando mensagens para o chefe meia-noite, final de semana, etc. e tal. E o chefe também tem o direito de descanso, também tem o direito de ter um momento com a família, e o subordinado vive incomodando com questões de trabalho, sempre tirando dúvidas, sempre reportando, mandando e-mail, mandando WhatsApp em final de semana, ligando no final de semana para falar de trabalho. E isso é uma forma de assédio moral, de incomodar o superior hierárquico e levá-lo muitas vezes a doenças psíquicas, né? E nós temos também o assédio moral horizontal, que é o famoso bullying, que é quando não há hierarquia entre assediador e assediado, mas que acaba trazendo um quadro deficitário a quem é assediado. A gente chama normalmente de bullying, mas a gente pode também chamar de panelinha, quando as pessoas, um grupo de trabalhadores deixa um outro colega no ostracismo, não faz com que ele participe de atividades profissionais, cria um ambiente de trabalho hostil para aquele colega, sem que haja necessariamente essa questão de hierarquia. Então nós chamamos de assédio moral horizontal. Horizontal. Isso. E mais recentemente, nós temos o assédio moral organizacional, que é um assédio moral que não é de pessoa para pessoa. É um assédio moral em que as pessoas são usadas para que haja esse assédio, mas a atitude é corporativa, pertence à cultura da empresa, uma determinada postura que é assediosa. Então, nessa configuração, tanto o assediador quanto o assediado, eles são assediados de um modo geral. Porque ainda que o chefe cobre uma meta abusiva do subordinado, é porque o chefe também está sendo cobrado por alguém que está sendo cobrado, por alguém que está sendo cobrado. É o efeito cascata, né? Que a gente não sabe exatamente por onde começa e onde termina. Então é o assédio moral organizacional, que é aquele pautado no regramento empresarial, naquilo que está na cultura da empresa. Então, hoje em dia, nós temos essas espécies de assédio moral. Ok. Então, você que está chegando agora aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face, né? Você está acompanhando, né? Está presenciando agora o nosso querido amigo Eduardo Antunes, advogado. Nós estamos conversando, falando um pouco sobre assédio moral. Ele já nos trouxe aqui essa introdução desses níveis de assédio moral. Agora, Eduardo, o assédio moral, né? Nosso tempinho, nosso bloco, né? Sempre é curtinho, já estamos aqui já quase na última parte, né? Ele acontece também, já que nós estamos falando aqui do ONG, né? E dos organismos religiosos, esse também acontece, pode acontecer também no meio da filantropia, onde muitas vezes as pessoas se envolvem, né, com o propósito do bem, mas muitas vezes a maneira de gerir, você acha que pode também, ou isso é uma questão somente do espaço corporativo profissional? Não. O trabalho voluntário também é uma espécie de trabalho e tem, inclusive, uma lei específica que trata do trabalho voluntário.
é uma espécie de trabalho, lembrando que trabalho é gênero e emprego é espécie do gênero trabalho. Então, o trabalho ele pode ser o trabalho autônomo, o trabalho voluntário, uma série de especificações, o estágio, e tem a relação de emprego, que é a mais comum, né, que a gente vive nos mundos atuais. Entretanto, é possível sim que haja assédio moral em todas essas organizações, em todas essas tipologias de trabalho, seja trabalho voluntário, o trabalho religioso, o trabalho em empresas, o trabalho autônomo, e isso aí é super possível. E hoje em dia, com a perda do trabalho tradicional, hoje em dia muito se fala em pessoas que são donas do próprio negócio, chefes de si mesma. Mesmo assim, o assédio moral pode estar configurado nessas relações de prestação de serviço. Beleza. Agora, Eduardo, estamos aqui 3 minutinhos, 4 minutinhos. Quais são os sintomas, né, da pessoa que sofre o assédio moral? Assim, como isso se manifesta no aspecto psíquico, né, orgânico? Como é que essa pessoa que é vítima do assédio moral, quais são os sintomas que podem acontecer? O assédio moral ele traz para a gente diversas doenças psiquiátricas, né? Como ansiedade, depressão, transtorno de episódio traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, uma série de questões. E essas doenças elas trazem diversos sintomas, como insônia, nervosismo, falta de apetite, problemas de memória, redução na produtividade do empregado, irritabilidade, anedonia, que é quando a pessoa fica sem emoção, não demonstra emoção. Isso aí, quando o trabalhador, a longo prazo, ele vem demonstrando esses sintomas, irritabilidade, tristeza, problemas no apetite, problemas no sono, etc. e tal, é muito necessário que ele busque um profissional de saúde para que, quanto mais cedo tratado esse problema, melhor, para que nós não cheguemos aos fenômenos que depois nós vamos falar em outro bloco, como burnout, burnout, bore-out, e assim vai. Beleza. Então, nós estamos aqui praticamente encerrando o nosso primeiro bloco, e nós convidamos a você que possa continuar. Os nossos encontros são sempre nesses períodos semanais ou às vezes quinzenais. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos estar conversando sobre sintomas, né? E também abrindo espaço para falar desse aspecto do repouso, da necessidade do repouso, né? Como diz aqui a doutrina espírita. Então, você que participou e está participando, continue a compartilhar, continue a divulgar, e nós agradecemos muito a sua participação. Esse tema tão necessário nesse dia que nós estamos comemorando o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador. Isso é uma questão também muito interessante, para que a gente possa, de fato, né, ter ambientes humanizados e humanizadores. Como nós podemos contribuir para que o nosso espaço seja mais humanizado? A partir mesmo do próprio convívio familiar, a partir da própria estrutura familiar, das casas espíritas, né, filantrópicos, de qualquer natureza, que possa ter o respeito, né, e a dignidade para todos. Então, muita paz, muita luz, muita paz e bem. Eduardo, então até o próximo encontro.